Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Seja Sobre os Podcasts. Se é a sua primeira vez aqui, eu me chamo Juliane, sou a host aqui do canal. E se você é velho de guerra e já tá voltando, sabe que é muito bom te ter por aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que veio me incomodando por duas perspectivas, certo? Por dois extremos que vem acontecendo. O primeiro, que é qualquer coisa que se levanta dizendo ser de Deus e parece boa, tem o nosso amém, sem qualquer questionamento, sem qualquer filtro. E segundo, a quantidade de filtros é tanta que a gente já não consegue mais acreditar. Então, a nossa fé para quando o nosso entendimento não alcança mais, certo? Então, são dois extremos que têm raiz na mesma coisa, que é nós não reconhecermos que o nosso intelecto, o nosso entendimento a respeito das coisas, ele é limitado, e não somente limitado, mas também decaído. E por ser limitado e decaído, nós precisamos de referência. Nós precisamos de referência daquilo que é certo, nós precisamos de referência daquilo que é bom, nós precisamos de referência daquilo que é santo. Então, eu quero muito conversar com vocês sobre o problema da fé sem conhecimento, o problema de entronizar, ou seja, de idolatrar o conhecimento, e qual é o ponto ideal. Tudo bem? A gente vai navegar nesses tópicos para chegar a uma conclusão muito simples, na verdade. Mas vamos lá. Quanto à fé sem conhecimento, eu quero primeiro que vocês entendam que fé sem conhecimento, eu não estou falando apenas de pessoas que nunca buscaram absolutamente nada no que diz respeito à fé. Nós temos pessoas dentro da igreja que cumprem com os seus rituais ali religiosos públicos sem uma vida íntima com Deus, sem uma vida de leitura bíblica, sem uma vida de oração, sem uma vida de busca. Tudo bem? Então, nós temos essa mania de autossuficiência que muitas vezes nós nomeamos como preguiça, como falta de entendimento, no caso, falta de capacidade para entender, e nós nos damos ao direito de não termos uma vida constante de estudo e de busca por compreender quem Deus é, qual é a sua vontade, o que vem e o que não vem dele. E essa ignorância, esse apego por essa ignorância, a razão que nós damos a essa ignorância, nos leva com muita facilidade a um lugar de idolatria e de manipulação também. Porque a verdade é que nesse lugar nós começamos a conhecer heróis, certo? Então nós colocamos pessoas como nossa referência de fé, e o que essas pessoas me falarem que é real, é real. Logo, se essas pessoas têm uma manifestação espiritual específica, e elas dizem que aquilo provém do Espírito Santo, então é. E eu não tenho, na minha mente, repertório para julgar todas as coisas. Porque a gente acaba aprendendo que o não julgueis de João 7, se eu não me engano, é algo geral, beleza? Eu não posso falar o que é certo e o que é errado. No entanto, existe uma diferença entre você julgar a intenção do coração das pessoas e você julgar atitudes. Atitudes são frutos. Intenções são intenções. Eu não posso falar com a intenção de um ser humano, mas eu posso, a partir da atitude dele, nomear aquilo como certo e errado, santo ou não. E isso tem base lá em 1 Tessalonicenses 5, eu acho que o versículo 20, alguma coisa, eu não escrevi aqui, mas vamos ver se eu acertei, peraí. Eu sei que é 1 Tessalonicenses 5. É 20 alguma coisa assim. Que nos diz para julgar todas as coisas, para nós termos uma visão sóbria a respeito de todas as coisas. Aqui, ó, versículo 21, eu ia falar 23. 1 Tessalonicenses 5, 21, para julgar todas as coisas, porque nós temos base bíblica que nos dá capacidade de compreender quem Deus é, a ponto de julgar o que vem dele e o que não vem. O fruto do Espírito é algo muito específico. A maneira com que Deus trabalha é muito específica.
São variadas, mas existem coisas que Deus não faz. Existem coisas que Deus não é. Então, nada que vem dele terá essas características, tudo bem? Então, vamos lá. Deus é um Deus de ordem. Então, as coisas que provocam desordem não podem vir dele. Deus é um Deus misericordioso. Então, as coisas feitas sem misericórdia não vêm dele. Deus é um Deus verdadeiro. As coisas feitas em desonestidade não podem vir dele. Certo? Então, existem coisas biblicamente pré-definidas que nós não temos autorização para mudar. E quando a gente não conhece essas coisas, quando a gente não compreende essas coisas, quando nós não zelamos, amamos essas coisas, tudo o que se apresenta numa forma de Deus, nós estamos dizendo amém, sendo coniventes. E o que eu quero que vocês compreendam na gravidade disso é sermos coniventes com a apostasia, é sermos coniventes com heresia, é sermos coniventes com profanação. Então a gente zela mais por preferir acreditar que aquela pessoa está fazendo aquilo com a melhor das intenções e ela é muito santa, e ela tem um nível espiritual elevado e diferenciado. E quando eu digo pessoa, a gente também pode ser uma instituição, um lugar, uma circunstância, enfim, você, tá? A gente prefere acreditar nisso do que zelar por não transgredir, por não ser conivente com algo que transgride a santidade de Deus. E eu faço muita questão de falar isso porque eu sei que não tem só cristão me acompanhando. Infelizmente, eu já estive em muitos contextos de ouvir situações que aconteceram e ter que falar, então, biblicamente falando, então, a maneira certa não era essa realmente. Isso que você está dizendo que viu, isso que você está dizendo que fizeram, não é a forma correta, não é a forma santa, não é a forma ideal de ser feito. Nós temos orientação a respeito disso. E a fé sem conhecimento, na verdade, além de gerar um péssimo testemunho, porque você se torna uma pessoa sem manejo da palavra, que lá em 2 Timóteo, se eu não me engano, vai dizer para você se empenhar em se apresentar perfeito diante de Deus, como soldado que tem manejo perfeito da palavra. Além de você não conhecer a palavra ao ponto de não conseguir manejá-la, provocando assim um mau testemunho, você também é uma pessoa que qualquer coisa se torna um ídolo. Então, o seu sentimento vira um ídolo. A sua emoção se torna um ídolo. Um louvor específico, que não importa se a letra é antibíblica, vira um ídolo. Um líder religioso vira um ídolo. Qualquer aspecto da fé, qualquer coisa que se apresente dizendo, ó, eu vim de Deus, você vai falar, amém. Por quê? Porque você não tem base para filtrar as coisas. E essa base para filtrar as coisas, ela é muito importante. Ela é muito importante para eventos externos a você. E ela é muito importante para eventos internos também. Em 2 Coríntios 10, versículos 5 e 6, eu não vou saber recitar perfeitamente, mas tem uma frase que eu já usei em vários episódios, que é: e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Todas as vezes que algo se manifestar na sua mente, no seu coração, que você, por ter conhecimento, sabe que é errado, você tem a palavra que você vai usar como espada, Efésios 6, né? A armadura de Deus, que a gente adora esse capítulo, mas tem que começar a colocar em prática também. Então, você vai usar a espada para lutar contra aquilo, para levar aquele pensamento, aquele sentimento, aquela ideia para o lugar que ela nunca deveria ter saído. Tudo bem? Então, até a luta pela nossa santidade, ela depende do conhecimento daquilo que é santo. E sem uma referência daquilo que é santo, qualquer coisa que pareça boa, nós estamos entronizando, nós estamos chamando de Deus. E aí, sabe o que acontece? Acontecem questões do tipo, Deus é amor, então é óbvio que tal coisa vai ser aceito. Mas por que você está dizendo isso? Porque você pensa que o amor de Deus é igual ao seu. Mas não, o seu amor é um amor decaído. O seu amor é um amor que foi pervertido pelo pecado. Você conhece o amor na sua forma pura quando você conhece a Deus.
A lógica é contrária. Quem vai te dizer o que é amor ou não é Deus, não é você. Ah, mas se Deus é bom, então pessoas moralmente boas não podem ser condenadas, não importa se elas não acreditam. Então você está pegando uma percepção do que é bom, do que é moral e do que é suficientemente moral a partir do seu intelecto. Não a partir de quem Deus é. Não a partir daquilo que ele diz ser bom, moral e suficiente. Vocês estão conseguindo entender que a partir do momento que você não conhece a Deus, o teu julgamento de qualquer coisa, ele se torna falho o suficiente para, inclusive, na hora de ensinar as pessoas, ensinar de forma errada? E eu tô fazendo muita questão de dizer isso porque existem muitos e muitos cristãos que se dão ao direito e à autoridade de falar de uma palavra que eles não conhecem. E isso é muito sério. Sabe por que isso é muito sério? E aqui é um papo realmente com quem acredita. Com quem não acredita, vocês só escutam essa parte para saber filtrar as coisas também. E passa a acreditar, né, galera? Essas horas, 2025. Me perdi. Foi mal. Um segundo, tudo bem. O que eu preciso que vocês saibam é que eu não vou lembrar agora, eu acho que Tiago. Cara, não tem nada disso. Beleza, mas Tiago. Novo Testamento. Lê de Mateus, Apocalipse que vocês vão achar. Vai dizer que aqueles que ensinam sofrerão um julgamento maior. O pente vai ser mais fino quando for na parte de quem está ensinando. Por quê? Porque o evangelho ele é pregado, o Cristo é recebido a partir da pregação do evangelho. O Espírito Santo ele trabalha no coração das pessoas a partir da pregação do evangelho. E a pregação do evangelho, o ide e pregai, ele vem com uma dose considerável de ensino. Justamente porque não é a ideia que as pessoas acreditem em algo que elas não conhecem. A gente não vai incentivar as pessoas a conhecer cada aspecto da fé, porque isso ninguém vai conhecer, e então acredite. Não, mas a gente precisa, assim, de uma base. O que é o cristianismo? O que é o evangelho? O que é que a gente está te dizendo para acreditar? Qual foi a obra de Cristo? O que aconteceu naquela cruz? Sabe? Responder perguntas simples. A partir do momento que a nossa capacidade de ensinar ela se perde porque a gente acredita que não tem conhecimento e ainda assim a gente acredita não, porque a gente não busca o conhecimento e ainda assim a gente se coloca na posição de ensino, o risco que você está correndo aqui é muito grande e o risco que a outra pessoa está correndo também, porque aqueles que ensinam precisam ter um zelo muito, muito grande pela verdade. E se você não conhece a palavra, se você não busca conhecer a Deus, constantemente, cotidianamente, a verdade vai ser aquilo que a sua mente te diz ser verdadeiro. E uma mente decaída vai identificar como verdadeiro coisas falsas. Porque nós só temos o nosso discernimento melhorado quando nós estamos o tempo todo tendo a nossa mente renovada. Lembre, transformai-vos pela renovação da vossa mente pela palavra de Deus. Nossa mente começa a se parecer mais com a mente de Cristo quanto mais tempo nós passamos contemplando a santidade de Deus. Isso está em Coríntios. Então, quanto mais tempo você passa contemplando a glória de Deus, e a glória de Deus é a reunião de todos os atributos de Deus, quanto mais tempo você passa contemplando a sua bondade, o seu amor, a sua misericórdia, a sua justiça, o seu poder, a sua majestade, a sua mente e o seu coração vão sendo renovados na mente e no coração de Cristo, através da obra do Espírito Santo. E isso só acontece num relacionamento cotidiano. Isso só acontece numa entrega diária. Isso só acontece quando você se rende a ter o seu entendimento moldado pela palavra. É algo ativo, sabe? O poder disso não está em você, mas a sua atitude de estar ali constantemente, ela é fundamental, ela é necessária, ela é mínima. Entende? Então, a fé sem conhecimento, ela é uma fé perigosa. Ela é uma fé que ensina coisas erradas, ela é uma fé que pratica coisas erradas, ela é uma fé que aceita coisas que não deveriam estar sendo aceitas. E por isso, eu tenho essa reivindicação para que vocês aprendam a amar as disciplinas espirituais de vocês sem razão. Quando eu digo sem razão, é porque a gente fica nessa neura de orar não está mais fazendo sentido para mim, então não vou orar.
Ler a Bíblia não está mais fazendo sentido para mim, então não vou ler a Bíblia. Nunca teve que fazer sentido para você. Existe uma coisa chamada necessidade. Eu e você fomos criados com uma necessidade de estarmos na presença de Deus e de nos relacionarmos com esse Deus. E se você ainda não está sensível a essa necessidade, ore para que você passe a estar. Sabe? Ore até que você tenha vontade de orar. Leia a Bíblia até que você tenha vontade de ler. Ou você realmente acha que a sua vontade também é santa? Ela não é. Assim como o seu intelecto, assim como nada em você. E é por isso que nós seguimos as regras, de certa forma. Nós seguimos os mandamentos, nós obedecemos aquilo que Deus diz pra gente fazer. Porque Ele é santo. Ele sabe do que a gente precisa. E eu falo isso com muito amor e com muita vontade de fazer vocês entenderem que ensinar a palavra é algo mínimo, tudo bem? É algo que todo cristão é convocado a saber fazer. Então, para você ensinar, você tem que aprender. E se você ensina sem aprender, você está se colocando numa posição muito perigosa. E colocando outras pessoas nessa posição também. Então, a fé sem conhecimento, ela é uma fé que gera ídolos, ela é uma fé que gera ideias e perspectivas de quem Deus é e de como nós devemos levar a nossa vida errados, certo? Erradas, perspectivas erradas. Então, entendendo isso, eu também quero ir agora para outro extremo. Vamos falar sobre a entronização, não vou usar essa palavra não, sobre a idolatria do conhecimento. Então, sobre você colocar as ideias teológicas, os entendimentos que você tem, as interpretações profundas da palavra, que vem de muito tempo sendo discutidas e afins, como o suprassumo da fé. Beleza? Vamos lá. No meio teológico, foram se abrindo vertentes, o que não necessariamente é algo ruim, tudo bem? São várias pessoas querendo ter uma compreensão ideal do que é a fé, do que a Bíblia diz e de quem Deus é. O que é necessário compreender é que Deus é um ser infinito, poderoso, em tudo bom e em tudo santo. Nós não. O ser humano, enquanto ele mesmo, não consegue se enxergar de forma completa, certo? Nós não temos domínio completo sobre quem nós somos. Quem dirá um domínio completo sobre quem Deus é? Então, na verdade, a ilógica de depender da lógica começa aqui. Tá bom? Certo. O que eu preciso que vocês compreendam? Existe uma diferença entre você amar a busca pelo conhecimento e você ser servo do seu conhecimento. Quando você é servo do seu conhecimento, do seu intelecto, quando não compreender as coisas, te dá moral para acusar Deus de coisas que ele nunca fez e que ele não é. Eu vou dar um exemplo muito simples. A gente tem discussões no meio teológico a respeito da soberania de Deus, certo? Então, se Deus é soberano, por que eu oro? Se Deus é soberano, por que eu peço? Se Deus é soberano, por que eu faço qualquer coisa na minha vida? E é muito curioso, porque se a gente for ficar muito tempo pensando sobre isso, a gente vai travar. E aí, nessas horas, a gente tem que voltar para a base da base da base. Então, vamos pegar esses exemplos que eu dei, né? Ah, se Deus é soberano, por que eu vou orar pedindo qualquer coisa? Cara, Jesus, no Sermão do Monte, falou, quando orardes, porque ele prevê que os discípulos dele vão orar. Então é para fazer. E às vezes você não vai ter um motivo muito lógico do porquê você tá fazendo aquilo. O que você tem é um mandamento, de novo, a mesma coisa da fé sem conhecimento. O que você tem é a ordem do porquê você deve fazer aquilo. Do porquê não, de que você deve fazer aquilo. O entendimento do porquê provavelmente vai vir na ação. Porque Deus, ele não vai se submeter à sua necessidade de compreender quem ele é. Principalmente porque não tem como. É impossível você entender quem Deus é e por que ele ordena o que ele ordena longe da presença dele.
Então, por que a gente pede? Porque Jesus diz: pedi, dar-se-vos-á. Por que a gente, sei lá, faz qualquer coisa em busca de um objetivo na nossa vida? Cara, porque em Eclesiastes vai dizer para que o nosso tempo aqui seja aproveitado e para que tudo aquilo que a nossa mão toque a gente faça com excelência, porque depois que a gente morrer, no túmulo, não existe projeto, não existe sonho, não existe nada. E provavelmente porque os seus objetivos, os seus propósitos colocados diante de Deus, eles vão servir de instrumento para Deus. Você não sabe os lugares em que Ele quer te colocar, você não sabe o que Ele quer que você faça naquele lugar que a princípio é super aleatório, mas que é o lugar para onde você está indo. Então existem obediências que a gente precisa ter de forma cega, sim. E quando eu digo de forma cega, é porque a única luz que você precisa, a única visão que você precisa é porque Deus disse. E Ele é digno da minha obediência. E acabou aqui. E eu falo isso sabendo quão difícil pode ser fazer coisas na nossa vida sem uma compreensão completa do porquê. Mas quando a sua busca por entendimento começa a te impedir de viver a sua fé de forma plena, de cumprir com as suas disciplinas espirituais cotidianas e constantes de forma intensa, porque é naquilo que você acredita, é aquilo que você tem que fazer e é nesse lugar que você precisa estar, o seu intelecto está começando a tomar um lugar na sua vida que ele não pode estar, que é um lugar de soberania. A partir do momento que entender algo para você é mais importante do que fazer aquilo que Deus te disse para fazer, as coisas estão perdendo hierarquia. Então, a sua razão muitas vezes precisa ser colocada diante de Deus de modo a ela se curvar mesmo. Ela precisa ser levada cativa, tanto quanto as fantasias e as imaginações vãs. Tanto quanto a fé sem conhecimento que faz com que a gente veja as coisas de forma errada. A partir do momento que você tem acesso à santidade de Deus, você obedece porque Ele é santo. Você obedece porque Ele é digno. Você obedece porque Ele é bom. Porque senão, a sua tentativa de entender o tempo todo o que Deus está fazendo vai fazer com que você olhe para esse pequeno momento da sua vida. E a partir desse pequeno momento, tente interpretar a infinitude de Deus. E é nesse lugar que a gente começa a acusar Deus de coisas que Ele não é e nunca foi. Então, por exemplo, todo mundo aqui já teve esse episódio de eu tô orando e Deus não responde, eu tô pedindo e Deus não faz, eu tô... E aí você pensa, Deus não tá me ouvindo. Ele não se importa. Por que Deus iria se importar comigo? E aí fala isso de forma muito bonita, né? Porque Ele é todo santo, Ele é todo bom. As coisas já foram arquitetadas. Por que Ele vai se importar? Você começa a acusar Deus de apatia. E aí, sabe? Olha só. Tem uma coisa muito interessante nisso tudo, que é a forma mais palpável da glória de Deus. Então, o momento em que nós conseguimos visualizar a glória de Deus de forma completa, plena, em todo o seu poder, deliberadamente, é na cruz. Tudo bem? Então, ali, quando você olha para o Cristo crucificado, você tem... E depois você olha, depois dos 3 dias, para a ressurreição, você tem ali a misericórdia de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, o poder de Deus, a força de Deus, a justiça de Deus, tudo operando em um lugar só, em uma pessoa. E aí, quando você olha para aquilo ali, você consegue olhar para essa cena e falar: Deus é um Deus apático. Ele não se importa. Ele não liga. Ele não tá me ouvindo. Você consegue enxergar as duas coisas caminhando juntas? Não. E é por isso que você precisa ter conhecimento do que houve na cruz. E quando você tem esse conhecimento não pode ser abalado por mais nada. Não importa o quanto você sabe, não importa o quanto você leu. Se o quanto você sabe e o quanto você está lendo te faz menosprezar o que aconteceu no Calvário, parou aqui. É melhor que pare. Você tem que voltar para a base de novo. Você tem que voltar para o fundamento de novo. Você tem que voltar para a razão de você ter começado de novo. Porque a sua vida, até o seu conhecimento devem servir para a glória de Deus. Se o seu conhecimento está servindo para falar contra a glória de Deus, acabou. Não tem mais por que seguir daqui. Volta. Tu caiu em algum lugar. Você parou em algum lugar. Volta e refaz o caminho. Eu não falo contra você procurar o máximo que você pode.
Eu adoro estudar essas coisas. Mas a partir do momento que estudar essas coisas me afasta de Deus, ao invés de me fazer amar e zelar e me maravilhar mais ainda com Ele, não é para você estar ali. E isso não é uma apologia à ignorância. Eu acabei de falar por 15 minutos contra a ignorância, então eu não quero ninguém interpretando desse jeito. Isso é para que vocês entendam que o nosso intelecto ele não suporta muita coisa. Ele é tão fácil de cair em pecado, em orgulho, quanto qualquer outra parte, quanto a qualquer outra coisa. Então, não se encantem demais com a ideia de entender tudo ao ponto de questionar quem Deus é. E nisso tudo, a gente consegue alcançar, já disse algumas vezes, mas agora a gente vai concretizar. Qual é o ponto ideal das coisas? Como a gente encontra o lugar onde o nosso entendimento ele exerce o que ele precisa exercer? Eu recomendo que vocês leiam Provérbios. Porque em Provérbios Salomão começa dizendo que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E aí mais pra frente vai dizer que o entendimento é conhecer aquilo que é santo, é o conhecimento do santo. Entende? Da santidade. O ponto ideal da sabedoria e do conhecimento é o relacionamento com Deus. Um relacionamento humilde, entregue, intenso, onde você entende que a única coisa que você é nas mãos de Deus é algo moldável, que o seu intelecto depende completamente dele, que conhecer a Deus é algo que Deus proporciona, que você conhecer a você mesmo também é algo que só Deus proporciona de forma verdadeira e perfeita, e que é nesse lugar de conhecimento bíblico, de oração, de jejum, de adoração e obediência, que você tem a verdadeira sabedoria e o verdadeiro conhecimento sendo formados e forjados, a ponto de poderem ser usados para a glória de Deus. Quando o conhecimento é pela argumentação, pela discussão, porque você quer ter domínio teológico sobre as coisas, ele não está servindo ao que Deus o criou para ser. Quando o conhecimento não está sendo usado, ele está sendo inútil, ele não está servindo ao que Deus criou para ser. Quando o seu conhecimento centraliza em Deus, em quem Deus é, no que Ele quer, e a sua maior curiosidade é conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus, conhecer o que satisfaz a Deus, conhecer a vontade de Deus, já falei vontade, conhecer os métodos de Deus, conhecer as capacidades, conhecer o histórico de Deus e amar aquilo e zelar por aquilo, aí você está no lugar certo. Quando você ora, quando você adora, quando você busca em honra ao que foi feito na cruz. Porque, gente, a cruz aconteceu, a crucificação de Jesus aconteceu para que você tivesse acesso. Quando o teu conhecimento te distancia, cara, isso é um deboche, é uma vergonha. O que seu conhecimento está fazendo é olhar para a cruz e falar, isso não foi suficiente para mim, eu ainda não entendi. É olhar para Cristo e, de certa forma, pisar no sangue. Você passa por ali sem qualquer respeito, sem qualquer reverência. Sendo que o que aconteceu ali foi para que você pudesse se relacionar. Então, no fim das contas, o ponto ideal da fé, o ponto ideal do conhecimento, o ponto ideal da sabedoria é o relacionamento com Deus. É conhecer a Deus, é estar com Deus, é parar de se fazer pergunta demais a respeito de coisas básicas. Cara, tu vai orar, você vai adorar, você vai pedir, porque você pode. Você pode. Se não fosse pela cruz, você não poderia. Então agora que você pode, aproveita, porque Deus fez questão de te dar esse acesso. E não foi por acaso. Certo? Então, esse episódio foi até bem mais rápido do que eu imaginava, mas o que eu quero muito que vocês zelem, principalmente no contexto atual, num contexto de rede social, num contexto em que se levantam profetas, igrejas, apóstolos, missionários, pastores, líderes em tudo que é lugar, de todas as formas possíveis,
Zelem pelo conhecimento daquilo que é santo, daquilo que é correto. A partir do relacionamento com aquele que é todo santo e todo correto. E não amem mais o conhecimento do que vocês amam a Deus. E quando vocês percebem que algo na vida de vocês, não importa quão bom pareça, está te afastando dele, você se afasta desse negócio. Você não se afasta dele. Porque significa que aquilo está te tirando da direção correta. E se a sua alma, o seu coração, a sua mente foram criados em dependência de Deus, não tente compreender nada que diz respeito a Ele longe dele. Existe uma coisa falada no livro Inteligência Humilhada. Eu não sei se eu cheguei a mostrar. Não lembro. Mas esse aqui, qualquer coisa eu estou mostrando de novo. Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Em que ele fala, eu não sei se isso veio do pastor Jonas Madureira ou se ele parafraseou alguém, que é, nós temos que aprender a ter a conhecer a Deus numa relação de segunda pessoa e não de terceira pessoa. Como assim? A gente não busca e conhece a Deus a partir dele, sabe? Então, eu estou estudando ele. Deus não é um objeto de estudo, mas uma relação de tu, é uma relação direta, é uma relação vertical, onde as perguntas que você tem podem ser feitas a ele, onde a busca pela resposta é na palavra dele, onde a adoração central do seu coração, a única adoração, o único temor do seu coração é a Deus, sabe? Onde o único que pode tocar na sua mente, no seu coração, é Deus. Onde o conhecimento que você zela é o conhecimento santo, é o conhecimento da palavra. E aquilo ali te satisfaz e é suficiente para você e te alimenta. Certo? Então, galera, nossa conversa hoje é essa. Tenham conhecimento para julgar todas as coisas, tenham conhecimento para ensinar as coisas, mas não enalteçam o conhecimento de vocês ao ponto de se perderem da realidade. O conhecimento, ele é um instrumento para que você veja mais de Deus, para que você entenda mais de Deus, e dúvidas e questionamentos em momentos trevosos, quando se refere à clareza mental, são um convite para você chegar mais perto, e não para você ficar parado de longe esperando Deus fazer alguma coisa. Tá bom? Então hoje nós ficamos por aqui, o episódio foi bem rapidinho, comparado aos últimos. Espero que tenha sido útil. Se vocês puderem, tiverem alguma dúvida, comentem aqui embaixo. Ou podem me mandar também no meu Instagram ou no Instagram do podcast, eu tô sempre de olho por lá. E é isso aí. Um beijo e até a próxima.